Agora é comigo. Isso aí. Pode passar aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre DevOps. Por que ele estava falando ali de ágil, metodologia, parece um negócio mais de gestão de projeto, e agora a gente vai falar de tecnologia, depois a gente vai chegar em serverless, né? Como que isso se conecta? Se conecta pelo seguinte, a ideia sempre foi trazer mais valor para o negócio. É isso. E como que a gente faz isso? Então, numa estrutura mais tradicional, até né, a gente estava falando do waterfall, e de repente isso se associa também um pouco com o white, ou aquela estrutura de silos dentro de TI, onde você tem pessoas com responsabilidades muito específicas, e aí, de repente, né, no modelo tradicional, para quem já está há mais tempo no mercado e trabalhou nesse modelo tradicional, já talvez tenha passado por essas dores de cabeça de que as áreas, de repente, têm interesses diferentes e isso acaba gerando conflito e dificulta a evolução dos projetos. Por mais que você vá lá, faz um plano, tem ali um cronograma e tudo mais, é um pouco mais difícil. Então, quando a gente está falando de pessoas sobre processos, é um pouco disso. Cara, ao invés de eu falar, não, aqui tem um processo que tem que ser seguido, muitas vezes esse processo foi desenhado lá atrás e ele já não faz mais sentido. Ele precisa ser revisto. E tendo pessoas ali dentro colaborando e entendendo que de repente esse processo não faz mais sentido, consegue pensar numa solução nova. A ideia do DevOps é meio que uma evolução disso, né? Ele tem uma raiz associada ao Manifesto Ágil, associada ao XP, né, ao Extreme Programming, que os dois também estão bem associados ali na figura do Kent Beck. E qual que é a ideia? É um pouco complicado definir DevOps hoje em dia, porque muitas pessoas têm definições diferentes. Se você perguntar para 10 pessoas diferentes, você vai ter 10 respostas diferentes. Mas ele é meio que um processo cultural e meio que um processo tecnológico. Então, nessa parte cultural, a ideia é vamos minimizar o atrito entre as diferentes áreas necessárias para cumprir um projeto de TI. Então, muito focado, até como o nome diz, entre o Dev e o Ops, entre o pessoal de desenvolvimento e o pessoal de infra e operações, que sempre foram áreas, né, tradicionalmente, com interesses diferentes e o que acabava gerando muito conflito. Tinha muito aquela conversa do pessoal de infra falando, não pode fazer deploy porque vai impactar, e o pessoal de dev falando, não, preciso entregar o projeto, e ninguém estava de fato resolvendo o problema, porque eles tinham objetivos diferentes e estava tentando cada um ir para um lado. A ideia é unificar e falar, não, gente, a gente tem um mesmo objetivo, vamos trabalhar para isso. Agora, como que se trabalha para isso? Não é simplesmente falando, olha, agora é uma cultura diferente, é todo mundo amiguinho. Isso não resolve. Então, é um pouco disso, é um pouco de falar, olha, gente, vocês têm o mesmo objetivo, mas a gente precisa ter uma ideia de como trabalhar. Então, a gente tem que trazer práticas, ferramentas que entregam essa capacidade para o time ter essa interação melhor. Então, tem vários conceitos por trás disso, não é simplesmente um movimento cultural onde DevOps tem o mesmo objetivo. Essa é a base, mas tem todo um desdobramento disso. Vai passando aí, Tico. Então, falando um pouquinho sobre os conceitos, aí existe a ideia ali da colaboração. Então, você vê ali embaixo falando, olha, não tem silos, tá, gente? Não é aquele modelo tradicional. Tem o cara de redes, o cara de banco, o cara de sistema operacional, o cara de middleware, o cara de aplicação. Não tem muito bem isso. Existem especialidades? Claro que existem. Não dá para falar, agora todo mundo conhece de tudo. Isso não existe. Mas o que você faz? Você monta times multidisciplinares que têm a grande maior parte dos conhecimentos necessários para entregar um projeto. E aquilo que não faz sentido você ficar colocando, por exemplo, um especialista de rede num projeto de desenvolvimento de microserviço. Não faz sentido. O que faz sentido é o time de rede agora entrega ferramentas para que aqueles times consigam entregar isso de forma autônoma. Então, muito de automação. O lance da responsabilidade compartilhada é o core. Por quê? Porque todo mundo tem que estar ciente de que o objetivo é o mesmo. Então, você seta esse objetivo, você seta para todo mundo que é uma responsabilidade. Eu acabei começando a atropelar e falei fora da ordem, né? Depois a gente tem slides sobre cada um deles. Mas basicamente é aquilo que eu estava falando. Você vai colocar o target para todo mundo, falando, esse é o target, todo mundo vai para o mesmo caminho. E se tiver que mudar algum processo, alguma coisa para fazer a empresa ir nessa direção, a gente vai fazer isso. Pode passar aí, Tico. Esse a gente já estava falando. Falando sobre qualidade, né? A ideia a gente estava falando de desenvolvimento ágil. A hora que você fala de ágil, você espera que seja coisas que são mais rápidas, mais fluídas, coisas que você consiga mover mais rápido, né, o processo.
E uma base disso, né, tem gente que fala, não, mas se eu for muito rápido, eu vou sacrificar a qualidade. E não é isso. Não é isso. A ideia é o seguinte, para ir rápido, você é forçado a melhorar o teu nível de controle de qualidade. Então, nenhuma daquelas metodologias vai te forçar a sacrificar a qualidade. Não é isso. Não é sair fazendo que nem louco para entregar rápido. O ágil não é isso. A ideia é justamente criar ferramentas com aquela responsabilidade compartilhada. Todo mundo vai trabalhar para criar as ferramentas necessárias, os processos necessários, para garantir a qualidade da forma mais automática possível. Né? A gente já vai entrar agora, logo na sequência, em automação, falando justamente que, olha, os meus processos de teste têm que ser automatizados, a minha checagem de qualidade de código tem que ser o mais automatizada possível, o meu deploy tem que ser automatizado para não correr o risco de chegar 3 horas da manhã, cair para o cara de operações fazer o deploy, daí ele falou, esse deploy aqui ele é um pouquinho diferente do que a gente fez semana passada, e o cara errar, ou o cara fazer diferente do que o cara que estava de plantão, e aí sai um negócio um pouco diferente e traz um risco para o projeto. Então, tudo isso está relacionado, né? Eu não consigo ir rápido se eu não tiver automação, mas eu também não consigo ir rápido se eu não tiver controle de qualidade, né? E essa automação, ela tem diversas esferas, né? A gente fala do teste, a gente fala do build, a gente fala do deploy, a gente fala da construção da infra, tudo tem que passar a ser automatizado. E o que muda muito o dia a dia do pessoal de infra, que lá no tradicional, né, muitos anos atrás, espero que todo mundo esteja com isso no passado, fazia tudo na mão, tudo manual. Aquilo não pode acontecer, tanto pela velocidade, mas, na minha visão, mais importante ainda, pela qualidade. Né? Você não consegue garantir qualidade quando você tem processos manuais sendo executados por times diversos, cada hora é uma pessoa mexendo. E aí, passando para o próximo, o feedback passa a ser muito importante. Antigamente tinha aquele negócio, puta, os caras lá, né? Os caras lá não fizeram. Aquele negócio dos silos, né? Então esse lance do feedback, ele é importante entre as pessoas, tá? Então, olha, putz, de repente o time de operações está vendo alguma coisa lá que fala, isso daqui não tá legal, ele precisa ter um canal, uma forma de passar isso para o time de desenvolvimento, mas isso também tem que ser responsabilidade do desenvolvimento prestar atenção em como que o negócio está acontecendo lá na frente. Tem até o lema da própria Amazon, né? Do You Build It, You Run It. Cara, se você fez, você é responsável por rodar isso daí em produção. Você vai fazer tudo? Talvez não, mas você vai ser responsável pela sua aplicação rodando lá em produção. Que nos silos tradicionais isso não acontecia, né? Era o famoso muro, né? O cara desenvolvia a aplicação, jogava por cima do muro, o outro cara estava lá do outro lado do muro, pegava o negócio e tentava fazer o máximo que ele conseguia. E a hora que você faz essa analogia, você vê como é óbvio que isso não vai dar certo. Né? Você não faz ideia do que você está recebendo, o outro cara não faz ideia de aonde está rodando, então ele está desenvolvendo uma aplicação que ele não sabe como que é lá na frente. Né? Fala, puta, cara, eu vou desenvolver aqui, vou colocar lá e depois é problema dos outros. E não pode ser dessa forma. Então a ideia é ter times mais multidisciplinares. Se você está fazendo algo que sai um pouco da caixinha né, do modelo de arquitetura da sua empresa, você tem que ter alguém de infra ali no time, acompanhando essas decisões, vendo se essas mudanças não vão ter impacto, né? Então, tem que ter essa interação e tem que estar todo mundo caminhando para o mesmo objetivo. Que casa muito com esse lance de não ter silos e muito com esse lance dos times autônomos, né? Para o time ser autônomo, ele tem que ter não só a autonomia do ponto de vista de alguém ter delegado a capacidade de decisão, mas ele tem que ter a capacidade técnica, né? Então não adianta eu falar, olha, eu vou pegar aqui um time para fazer uma aplicação que demanda muito de um banco de dados relacional que já existe na empresa, e não tem ninguém ali que conhece aquele banco de dados. A gente vai desenvolver aqui só com uma documentação. Não dá. Você tem que ter os conhecimentos. Por isso que os times têm que ser multidisciplinares. Então tem tanto um aspecto técnico quanto um aspecto de estrutura organizacional e de gestão. Né? Isso tem que estar casado. Então você vê que no DevOps a gente falou muito de cultura e falou muito de ferramentas, de técnicas mesmo, né? Então quando a gente fala de DevOps, não é nenhum e nem o outro, é os dois. E uma coisa que é muito clara, que às vezes é um pouco confundido, e é um pouco complicado isso daí, porque você acaba tendo que falar um pouco dessa língua, senão o pessoal não te entende no mercado, mas DevOps não é um cargo. Tá? Não pode ter o cara de Dev, o cara de Infra e o cara de DevOps. Tem sim pessoas que entram numa linha de DevOps do cara que cria ferramentas para dar autonomia aos times. Isso existe.
mas ele tem que estar inserido no contexto da empresa ali, ele tem que entender o objetivo da empresa, ele tem que entender para onde que está caminhando para dar soluções que realmente funcionem, tá? E ele geralmente faz parte das squads, né, dos times que são autônomos, porque senão ele não tem como gerar de fato valor.